Olá, vocês que estão aí conhecendo o nosso trabalho do projeto de pesquisa sobre intenção e metacognição empreendedora. Um estudo sobre o perfil de universitários e pessoas que querem iniciar negócios, jovens que querem iniciar negócios. O projeto de pesquisa envolveu três grandes áreas de pesquisa: a intenção, ou seja, a vontade, né, propósito de iniciar um negócio; a cognição, que é a forma de pensar sobre alguma coisa; e a educação, ou seja, qual é o aporte educacional que pode ser dado para o empreendedorismo. Eu sou o professor Ricardo Bueno, da Unifesp, sou coordenador desse projeto. Fui coordenador dessa equipe maravilhosa, que é composta pela professora Heloísa Candia Ronagel, da própria Unifesp, a minha instituição de origem, a professora doutora Cibele Resch, da UFMS, e o professor Dr. Stanley Plácido, do nosso grupo de pesquisa. É, Bom, acho que a gente pode começar essa conversa batendo um papo sobre por que é importante, né? Por que é importante um projeto como esse? Nesse sentido, acho que vale a gente ressaltar que o último relatório que foi feito sobre empreendedorismo no Brasil, em parceria com o Sebrae, que é uma instituição muito renomada aqui no país sobre acompanhamento de pequenos negócios, mostra que em 2024 o Brasil atingiu o ápice das taxas de empreendedorismo, certo? Com empreendedores iniciantes e estabelecidos no maior nível na história. Porém, os desafios continuam fazendo com que muitos desses empreendedores tenham dificuldades e acaba que poucos desses negócios perduram ou duram no longo prazo. Então, empreender é uma ação, uma iniciativa que exige preparo, exige reflexão e exige apoio também dessas instituições, tanto instituições de pesquisa como instituições da sociedade, criando formas e mecanismos para apoiar, então, esse enorme contingente de pessoas, né? A educação empreendedora, ela é importante porque ela ajuda a transformar a vida dos jovens que têm interesse em ser empreendedores e das comunidades em volta. Tá? Eu acho que agora, vamos passar ali para a próxima parte, é o que nós fizemos. Bom, pesquisadores começam sempre mapeando o território. Então, nós começamos a nossa pesquisa em grupo, vendo o que já tinha sido descoberto por pares nossos, por pessoas. Oi, Ricardo? Nós começamos a nossa pesquisa discutindo em grupos os principais desafios, a partir do que a gente levantou, que já tinha sido publicado. Nós organizamos eventos para a comunidade externa, para ter também contribuição de pessoas que estão do outro lado, desenvolvendo negócios. Fizemos pesquisa de opinião com jovens universitários que estão atuando ou estão com vontade de empreender. Também pesquisamos com o nosso grupo os fatores que sejam os que levam à atividade empreendedora, como os fatores sociais, mentais e até mesmo a intenção, a vontade. Além de tudo isso, a nossa pesquisa tratou do pensamento que leva alguém a decidir montar um negócio. Próximo. Bom, e aí vem o título desse projeto, que parece meio complexo, porque a metacognição é uma maneira de pensar que leva à solução de problemas reais. Ela também é uma capacidade das pessoas de tomar decisão sabendo por que elas fizeram aquelas escolhas e assim ter mais sucesso no resultado. Dessa forma, por meio de processos de pensamento, a gente pode não ser tão impulsivo e conseguir, então, ter mais resultado, mais desafio superado e com grande taxa de sucesso. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a tentarem empreender? Então, a gente começa com projetos que fazem o compartilhamento de experiências por empreendedores convidados em palestras
virtuais na nossa rede empreendedora. Existe também um projeto aqui na Unifesp que chama o Laboratório de Extensão Universitária. A gente tem a disciplina para os cursos de administração e outros interessados da nossa escola de negócios, que chama Experiência Empreendedora. Nós também temos atuado como mentores de pesquisas de alunos em trabalhos de conclusão de curso e também publicando material de apoio para quem quer saber mais sobre empreendedorismo. Livros, participando em eventos acadêmicos, com artigos em revistas universitárias e congressos. Acho que é bastante importante esse elemento que a professora Heloísa comentou na rede empreendedora, que é para trazer, é um espaço, um ambiente onde nós temos a participação de empreendedores reais, falando com a própria comunidade, tanto a comunidade da universidade, mas falando com o público externo, a comunidade, os alunos que estão na jornada aqui do empreendedorismo participam, entrevistam, aprendem as dificuldades que são relatadas por esses empreendedores e podem se inspirar e ter insights para a solução dos seus problemas, e isso fomenta o empreendedorismo, né? É um projeto de extensão gratuito, suas atividades são certificadas pela instituição, e se a gente pensar também num outro aspecto bastante importante, com quais objetivos o desenvolvimento sustentável esse programa de extensão contribui, ele contribui com o ODS 4, que faz parte do componente de educação de qualidade, ele contribui com o ODS 5, falando sobre igualdade de gênero, então teve sessões específicas para mulheres empreendedoras. Eu acho que isso é bastante importante, depois a gente vai ver que nos resultados de pesquisa isso se conecta com o que a gente também encontrou, e obviamente, a questão de geração de emprego e renda se conecta com essa ideia do trabalho decente e do crescimento econômico, tão importante para as nossas comunidades, né? Passando agora para a professora Cibeli, que eu acho que pode falar um pouquinho das experiências de disciplinas que o grupo de pesquisa aqui desenvolveu. Isso mesmo, professor. Acho que para a gente consolidar esse perfil empreendedor, é preciso a gente ter diferentes ações nas nossas disciplinas, e essas ações elas podem ser transversais, né? Um primeiro ponto importante que a gente destaca é o processo de identificação de oportunidades. Então, nossos jovens, muitas vezes, eles não têm essa visão dos negócios, e a gente deve utilizar metodologias apropriadas para que esses estudantes consigam, de fato, pensar em oportunidades que sejam importantes para o mercado, porque é isso que a gente quer, melhorar a taxa de sucesso dos negócios, e não somente empreender por empreender, nós queremos empresas consolidadas no mercado. Um outro ponto importante nessas práticas de ensino e que ajudam a formar essa competência empreendedora é trazer gente que tem experiência prática, né? Então, como é que a gente faz isso? Convidando empreendedores para contar a sua história, e a partir desse processo, dessa trajetória, os alunos se inspiram, os alunos observam erros e acertos, e também eles conseguem identificar que o empreendedor é gente como a gente, e que todo mundo tem esse potencial de empreender. As práticas, elas devem ser muito mão na massa, do aprender fazendo, né? Então, a gente trabalha com metodologias que auxiliam nas diversas etapas desse processo de desenvolvimento de negócios. E quanto mais prática a metodologia, melhor, mais próximo da realidade, portanto, o aluno consegue perceber o potencial daquele negócio. E nesse mesmo sentido, a gente tem que trabalhar com a simulação de negócios, ou desenvolvimento de negócios, que é constituir, né, fazer todo o processo de pensar o negócio do começo ao final, inclusive fazendo simulações de pitches, por exemplo, de apresentações para investidores, que são práticas
já consolidadas no mercado e que, portanto, podem ser aplicadas em qualquer disciplina. E, por fim, a autoavaliação da intenção empreendedora, que é tentar identificar, ao final de um processo desse, de uma disciplina, se teve um aumento dessa intenção empreendedora. E, para isso, a gente faz a autoavaliação da intenção empreendedora. E a gente consegue, dessa forma, mensurar, portanto, os resultados dessas nossas práticas, se de fato essas práticas contribuíram com o aumento dessa vontade de empreender nos nossos alunos, que é isso que a gente quer. Muito bom, professora Cibeli. Bom, e aí, com base em toda essa jornada, né, o que nós descobrimos fazendo as pesquisas, apresentando trabalhos em congresso, relatando em artigos, né? Nós conseguimos descobrir quais são os principais pesquisadores, quem é que trabalhou com isso antes da gente, como esse tema do empreendedorismo, da intenção, da educação foi tratado no passado. Acho que o mais importante é o que falta estudar, né? O que a gente pode avançar e apoiar o desenvolvimento de metodologias, ações e outros trabalhos que levem à melhor compreensão do fenômeno, e esse fenômeno nada mais é do que como ajudar da melhor forma possível os jovens empreendedores ou os jovens que têm interesse em perseguir os novos negócios. Identificamos também que homens e mulheres têm motivações diferentes para empreender, que a autoconfiança e o controle, né, assim, a autoconfiança e a pessoa sentir que consegue, que tem capacidade de empreender, são essenciais para que haja o ímpeto do empreendedorismo e a abertura de novos negócios. Essa forma de pensar que a professora Heloísa comentou, voltada para a resolução de problemas, aspectos mais pragmáticos, é chave, especialmente para as mulheres empreendedoras, que são mais, eu diria assim, sensibilizadas pelo ambiente social. A gente ainda tem uma barreira muito importante para vencer a nossa sociedade em relação a qual seria o papel da mulher e do homem, enfim, eu acho que isso fica bem claro nessa pesquisa que a educação empreendedora tem um papel importante aí, e a gente também descobriu que programas de educação empreendedora precisam ser específicos para públicos e contextos nos quais eles acontecem, né? Não existe um modelo que vá atender o Brasil de norte a sul. Bom, essa jornada levou a gente a coletar a opinião pública de mais de 900 empreendedores universitários, jovens universitários de diferentes instituições no país. Promovemos muito mais do que 10 eventos de extensão, todos com certificados emitidos ali pela nossa Pró-Reitoria de Extensão. Publicamos em parceria com autores internacionais um livro-texto sobre empreendedorismo, mas publicamos também outros diversos capítulos de livros, né, não foi um só, e tivemos um impacto em centenas de alunos da graduação e da pós-graduação que participaram dessa jornada, seja da pesquisa de opinião pública, seja dos eventos da rede empreendedora, as disciplinas formais, né, eu acho que isso é importante. E aí eu acho que para falar um pouquinho da produção aí do livro e de outros elementos, vou chamar o nosso pesquisador, o Stanley Plácido. Boa noite. Realmente, né, acho que uma das ações significativas que consolidaram, na verdade, as ações referentes ao projeto foi a publicação do livro, né, Entrepreneurship, Innovation and Sustainable Growth, ou traduzindo, né, seria Empreendedorismo, Inovação e Crescimento Sustentável, e que é uma obra que, na verdade, apresenta uma abordagem internacional sobre o tema, né, fruto da colaboração do grupo, né, e com casos de estudos de países diferentes, né, Brasil, Estados Unidos, Ásia, ali o Oriente Médio, né, isso ele tem servido até como um guia útil para quem quer empreender um pouco de forma um pouco mais consciente, estratégica no tempo, né. Um outro destaque foi o nosso colóquio, né, nosso evento de educação empreendedora, que foi realizado em dezembro, né, e teve 6 apresentações de professores e instituições como a FMU, Federal do Rio Grande do Norte, a FECAP, Federal do Mato Grosso do Sul e, óbvio, da própria Unifesp, né, da qual você faz parte, Bueno.
E aí o evento ele fez uma troca de experiência bem interessante, tentando articular ensino, inovação e metacognição, né, no empreendedorismo. Esses participantes, né, que são, como a gente percebe, são de diferentes regiões, de diferentes contextos, públicos, privados, de capitais interiores, então tem abrangência tanto em campo de atuação quanto também geográfica. O evento teve estudante, teve gente da comunidade externa, abordou temas importantes, né, como tecnologia aplicadas à educação empreendedora, diferença entre perfis de empreendedores, inovação e papel da universidade, e também estratégias de como estimular o que a gente chama de a intenção empreendedora entre estudantes, né? Então, acho que essa diversidade aí enriqueceu bem o debate e reafirmou o compromisso que a gente tem no grupo com a formação empreendedora atual e conectada com os desafios do mundo real, que é o desafio também no nível superior, né? Acho que, em linhas gerais, acho que é isso que eu posso falar em termos do livro do Colóquio. Bom, obrigado, Stanley. Bom, mas, pessoal, qual é o impacto de tudo isso, né? O impacto de tudo isso é a gente ter elementos para melhorar, apoiar a melhoria das políticas de apoio ao empreendedorismo. A gente chama de políticas públicas, mas a gente sabe que existem também programas de apoio privado ao empreendedorismo, programas do terceiro setor de apoio ao empreendedorismo, a formação de jovens que estejam mais preparados, que tenham pensamento crítico e que busquem a inovação como forma de agregar valor às suas iniciativas, né? E ajudar também aquele que tem o interesse, mas que ainda não sabia direito por onde começar, como fazer e tal, a entender quais são os elementos críticos e como ele pode fazer. Eu acho que a gente pode trazer aqui uma frase que fala um pouquinho de tudo isso, né, que é um dos participantes lá dos nossos eventos, que empreender é uma forma de mudar a própria vida e o mundo ao redor. Então, isso remete a toda aquela ideia de que o empreendedor, ele está sempre buscando melhora seja de vida, melhora, deixar um legado para a sua comunidade. Então, eu acho que isso é bastante interessante, como também um dos achados e a fala, né, dos participantes. Bom, bora transformar essas ideias em ação aí, pessoal. Vamos, então, se conectar. Se vocês quiserem saber mais, participe dos nossos projetos. Se quiser participar dos eventos, acesse o site de extensão da Unifesp, procure lá por Rede Empreendedora, e você, com certeza, vai sempre descobrir uma jornada sempre bem interessante, eventos atuais, ao longo de todo o ano. A programação é uma programação recorrente. Eu queria, mais uma vez, agradecer aos pesquisadores que estiveram envolvidos no projeto. Sem a participação de vocês não teria sido possível, e a todos aqueles que contribuíram, de alguma forma, para esse nosso projeto de pesquisa. Muito obrigado, pessoal. Vou me despedindo de vocês agora e espero vê-los em breve.